Salve cari Veneti, siamo Drusco cominciare il nostro video. Pessoal, esse aqui é um vídeo que ele vai falar sobre uma lenda antiga aqui da minha região, aqui na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. Portanto, eu acho sempre interessante, né? Até coloco aqui no título para vocês um Vêneto entre os índios e a pedra preciosa, até parece algo meio Harry Potter. Porém, vocês vão ver que tem muito a ver com a história. Então fica no vídeo até o final para vocês conhecerem não só, enfim, os mitos, as lendas que foram surgindo lá no Vêneto, mas também a jornada deles aqui, coisas que a gente tem registrado, ao menos, né? Se você tiver alguma coisa registrada desse tipo de história e for de outra região, quem sabe, deixa aqui nos comentários e também me manda lá, se você sabe a história inteira, me manda no e-mail, né? contato@lenguamare.com, que aí eu posso vir aqui e contar também para o pessoal compartilhar a história. Antes que a gente fale sobre isso, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações para sempre receber todos os vídeos, né, que vão ao ar todos os dias. E claro, eu sou Fernando Menegassi, esse aqui é o canal Lenguamare. Esse daqui é um dos últimos vídeos que vocês estão vendo aqui, enfim, onde eu estou, né? Depois a gente vai mudar de cenário. Vai ser um outro lugar, logo em breve. Então, vamos lá, vamos começar a nossa história aqui, que é justamente isso, um Vêneto entre os índios, é a pedra preciosa. Se trata a respeito de uma lenda antiga aqui dos velhos, tá? As pessoas mais velhas aqui contavam sobre essa lenda. Então, essa história é sim de um imigrante vêneto, lá do início, né, da nossa imigração. Isso aqui se trata lá do final do século XVIII, que esse imigrante vêneto aqui, que se chama, enfim, ele era conhecido como Lino. Lino, ele partiu justamente daqui da cidade onde estou eu, da cidade onde nasci, que é Bento Gonçalves, porém naquele tempo ela se chamava Colônia Dona Isabel, portanto não era ainda uma cidade, né? Era, enfim, uma colônia e tal. Então ele partiu aqui no final do século XVIII da Colônia Dona Isabel, de Bento Gonçalves, e ele foi para a região do Alto Taquari, ainda aqui no Rio Grande do Sul, mas bem distante, principalmente com o transporte que eles faziam uma vez a cavalo e tal, carroça a cavalo. Então ele foi para essa região aqui do Alto Taquari, o Lino, né? Próximo aos campos de Soledade. Então Soledade é uma cidade que existe ainda hoje com esse nome aí. Na época era um local perigoso, mas muito perigoso. Por que era perigoso, né? Enfim, a violência surgiu hoje, né? Com toda essa industrialização, a civilização, enfim. Não, mas também era muito perigoso porque o local era habitado por indígenas da tribo Caigangue. Então ele chega aí nesse local, né, onde hoje se encontra Arvorezinha, uma outra cidade, e ele viu em cima de uma montanha bem alta uma figueira, e ele ficou impressionado, né? Diz aí, reza a lenda, né? Os velhos diziam que ele ficou impressionado ali com a figueira e ele subiu, né, até esse monte, até essa montanha, na verdade, por conta da beleza da figueira, da árvore, né? E ali ele acaba descobrindo que era, na verdade, o assentamento de uma tribo de selvagens, né? A tribo aí dos indígenas. Então também reza a lenda que os índios, né, que os indígenas capturaram o Lino e mantiveram ele refém por alguns dias. Porque naquele tempo a maioria dos índios do Brasil, na verdade, eles praticavam canibalismo, eles eram canibais naquele tempo, né? A maior parte das tribos indígenas. E essa prática aqui do canibalismo, ela começa a deixar de existir depois das missões cristãs. Mas até então, praticamente todas as tribos eram canibais. É por isso que eu coloquei aqui selvagens, né? Era uma tribo de selvagens, porque bem, quem pratica canibalismo, obviamente, é um selvagem, né? Então, aqui existia esse problema, capturaram o coitado do Lino porque queriam devorá-lo também, né? Dizem, então, os mais velhos, né, ao menos diziam que a intenção dos Caigangue nesse período era de comer o pobre aqui, né, o pobre Lino, o Vêneto. No entanto, eles tinham o costume, claro, de alimentar sempre o refém antes de comê-lo. Ou seja, era praticamente o que a gente faz ali com os animais, né? Engorda, eles engordavam, e isso, se não me engano, tem aí muito das histórias também dos portugueses, dos padres, dos jesuítas e tudo mais, e que muitos passaram por esse sufoco aqui, né? E mais ou menos se repete a mesma coisa. O indígena pegava, sequestrava ali e ia engordando a pessoa até chegar no momento em que pudesse comê-la, né? Ali houve então tempo, óbvio,
para se aproximar, né? O Lino ele consegue se aproximar dos indígenas, e dizem também que a simpatia do seu Lino aqui convenceu os indígenas que, na verdade, ele era amigo, tá? Ele não era nenhuma pessoa que queria fazer mal, e realmente ele não foi lá para fazer nada de mal, ele caiu ali sem querer, né? Ele achou a figueira bonita, subiu, e ele se deu mal por isso. Ainda por algum tempo ele viveu junto da tribo, e ele já tinha sido considerado parte da tribo, ele conseguiu convencer, né? Os indígenas viram que ele não era uma pessoa ruim, que, enfim, não iria fazer nada de mal para eles. No começo da primavera, então, os indígenas partiram, como era de costume naquela época, partiram em busca de caça e de frutas. E um pouco antes do inverno, o Lino começou a querer retornar para casa, tá? Então, mas antes, os índios também teriam presenteado o Lino com uma pedra de ametista. Para quem não sabe, é uma pedra muito bonita, é uma variedade violeta ou púrpura do quartzo, muito usada como ornamento, tem valor 7 de dureza. Você pode dar uma olhada aí no Google também, ametista. E o que acontece é que, claro, o Lino ficou assim surpreso, né, com o presente. Ué, de onde é que eles tiraram isso aqui? Então o Lino pediu onde haviam achado aquela beleza, e os indígenas o levaram lá para o local onde estavam essas pedras aqui, enfim, mais pedras de ametista. Ele acreditou que eram só essas que tinham lá. E aí eles percorreram, o trajeto foi de 1 semana até eles conseguirem chegar no local de onde os índios extraíam, né, essas pedras preciosas aqui. E quando eles chegaram, o Lino ele pôde pegar todas as pedras. Na verdade, os índios deram essa permissão do Lino pegar todas as pedras que ele podia carregar, né? Então, óbvio, né, ele pegou muitas, mas não todas, né? Porque não dá para carregar todas. E aí, só que a surpresa do Lino é que tinham mais pedras preciosas. Não era só pedra de ametista, mas tinha também rubis e esmeraldas. Então ele ficou fascinado, né? Aquilo ali era realmente uma riqueza. Então, contente, o Lino ele retorna, ele volta para cá, para Bento Gonçalves, na época colônia Dona Isabel, e aí sem saber... ele retorna sem saber que, na verdade, foi ele o primeiro cristão a encontrar as pedras preciosas ali da região de Soledade, tá? É considerada capital nacional, hoje é considerada capital nacional das pedras preciosas, inclusive. Aí, com a venda dessas pedras, o Lino ganhou muito dinheiro, pois sabe-se que no início do século XX, ele foi para lá no final do século XVIII, mas sabe-se que no início do século XX ele retornou para lá, para o local lá dos indígenas, e que há registros também em seu nome, obviamente registros posteriores em seu nome, que lhe atribuem várias ferramentas, mulas, cavalos e títulos de propriedade e um enorme pedaço de terra naquelas bandas, né, naquela região. Assim, então, o Lino se tornou o primeiro habitante cristão daquela região selvagem. E aí, claro, depois, né, pouco tempo depois, começaram a chegar outros colonos que saíram daqui, de Caxias, da própria Bento Gonçalves, Alfredo Chaves da época, né, e construíram uma pequena igreja. E assim o local foi aos poucos desenvolvendo e também se tornou distrito do município de Encantado, que o município ainda tem esse nome até hoje, né? E aí se tornou distrito com o nome de Figueira Alta. Muito bem, espero que você tenha gostado dessa história. Essa história aqui, né, às vezes eu tento achar algumas histórias que são próprias do local. Óbvio, a gente acaba dando prioridade para aquelas histórias, enfim, do Vêneto, porque é aquilo que nos une, né? As histórias locais e regionais sempre vão ser histórias locais e regionais, né? Às vezes não vai unir todo mundo sob o mesmo manto, como o Vêneto une, porém também é interessante, né, a gente saber as aventuras, as coisas que ocorreram nos meios, né, de onde surgiu, de onde teve a nossa imigração. Se você sabe de alguma coisa do local aí, desse tipo de aventuras, né, do seu local de imigração, não deixe de me contar. Pode escreve lá, né, deixa aqui um comentário. Fernando, eu sei, não sei o que. Daí escreve lá também a história detalhada no contato@lenguamari.com, ou escreve aqui, que daí eu pego aqui embaixo no comentário e eu falo num próximo vídeo, né, sobre isso. Muito bem. Vi ringrazio molto, Strucco. Ciao ciao.